Pronto. Começar. Vai ser um bate-papo sobre o quê? Bate-papo com Lívia e Mita. Mita. Nós vamos fazer perguntas uma pra outra? Como que vai ser? Quer começar? Olha a libélula azul. Não. Ótimo. Quer começar? Não, você. O que é prioridade pra você, Lívia? Eu acho que a minha vida em si é uma prioridade pra mim. Fazer coisas que me fazem me sentir viva. Tudo que me mata eu acho que não vale a pena. Nem que seja um pouquinho. Pode ser isso daqui, eu acho que já não vale a pena. Sim. E você? Hoje em dia, paz. Paz mental. Pra mim é minha prioridade. Então, eu estou vivendo uma fase que eu procuro o tempo todo por paz mental e espiritual também. Sim. Muito bom. E o que é qualidade de vida pra você? Qualidade de vida pra mim, eu acho que é isso aqui. Isso aqui é qualidade de vida pra mim. Vou mostrar pra vocês. A gente tá de frente a uma lagoa. Então eu acho que qualidade de vida pra mim é estar perto da natureza, é estar perto das pessoas que eu gosto. Parece muito clichê, né? Mas hoje em dia a gente pensa em qualidade de vida, muita gente tem uma ideia muito nichada, né? De o carro dos sonhos, a casa dos sonhos, o corpo dos sonhos, enfim, uma ideia de qualidade de vida que é instável, que a gente busca a estabilidade dentro da qualidade de vida, né? Eu quero ter o emprego dos sonhos porque é estável. E o que é estável nessa vida? O que me adianta ter o emprego dos sonhos se amanhã eu posso cair numa cama e não poder trabalhar nele mais? Com certeza. Então, pra mim, qualidade de vida é poder aproveitar esses momentos bons, independente do estado que eu esteja, se eu esteja... Começaram a conversar. Independente se eu esteja num momento que não é tão legal da minha vida, mas que eu ainda esteja conseguindo... Acho que essa é a palavra. Qualidade de vida pra mim é eu estar num estado de espírito que eu consiga ver luz em tudo que eu possa fazer, sabe? Em pequenas coisas. Exatamente. Qualidade de vida pra mim também. Qualidade de vida pra mim é eu ter a liberdade de fazer as minhas escolhas. Pra mim. Muito bom, muito bom. Não viver refém de padrões, tanto de estética quanto de padrões financeiros que a sociedade coloca pra gente poder curtir esse ambiente que a gente tem. Curtir qualidade de vida pra mim é você poder aproveitar o que Deus te proporciona nos detalhes, entendeu? Que às vezes você pode estar tomando um café gostoso, agradável na sua própria casa. Você não precisa estar na melhor padaria, no melhor café da cidade. Mas sim, qualidade de vida pra mim é realmente saber dar valor nos detalhes pequenos que Deus faz no seu dia a dia. Eu postei uma vez sobre isso, sobre a questão de aproveitar os recursos naturais. E quando eu falo de recurso natural, não é uma cachoeira, às vezes você vai pegar uma estrada, não é a praia que a maioria das pessoas, infelizmente, só tem condição de ir uma vez no ano. Os recursos naturais é tudo, entende? O que é um recurso natural seu, sabe? É a possibilidade de você ser feliz naquele momento, independente do que as outras pessoas vão pensar. Eu acho que isso pra mim é tão importante. Tipo assim, igual esse momento que a gente teve, a gente comprou alguns biscoitos, enfim. E a gente veio para um parque aqui da cidade. Vamos ressaltar que o nosso café da manhã ficou em exatamente R$13. Isso é bom falar. R$13, galera. Você tá entendendo? Tipo assim, a gente às vezes fica se limitando a fazer coisas muito legais por causa de dinheiro e tudo mais. E dá pra fazer tudo, gente, dentro das suas próprias condições, sabe? Depende do que você quer.
E aí depende da sua visão de mundo. É a mesma coisa de viajar, tudo bem. Você pode viajar uma vez por ano e ficar num resort que custa R$ 1.500 a diária? Pode. Mas por que não eu viajar e conhecer milhares de culturas várias vezes no ano, ficando num hostel? Entende? Não é sobre a gente não gostar de dinheiro e não gostar de coisas boas, mas é sobre saber a sua realidade e curtir a sua realidade. Sim. Né? Viver a sua realidade. Porque muitas pessoas deixam de fazer coisas, deixam de ser felizes, porque acreditam que a felicidade é somente ir para um resort, ou é somente ter coisas grandiosas, como ter um carro, como ter uma moto cara, e não é sobre isso. E quando você olha para o universo com gratidão, as coisas fluem melhor, a prosperidade vem melhor, né? Como que você acha, Lívia, que você criou essa, como é que eu posso dizer, esses pensamentos, essa vibe sobre a sua vida, de como que você começou a ter essa cultura de viver dessa forma, de dar os de onde veio isso? Artes, gente, eu acho que minha criação colaborou bastante para isso. Minha mãe, essa daqui. A minha mãe sempre teve esse fascínio, vamos falar assim, de aproveitar momentos que podem parecer simples, mas a gente sempre teve isso. Eu lembro da gente, às vezes, ir pra excursão, ir pro zoológico e tudo mais, coisa que parece ser, tipo assim, simples em alguns momentos, mas que, tipo, marcaram a minha infância e eu consegui valorizar com o tempo. Mas, falando de uma questão particular, eu acho que veio de uma insatisfação de perceber que a sociedade, o capitalismo em si, ele faz com que a gente nunca esteja satisfeita. Primeiro porque o capitalismo fez com que a gente acreditasse que todos nós temos um propósito de vida. E realmente a gente tem um propósito de vida. Mas a gente acreditou tanto nessa falácia de que a gente precisa achar nosso propósito de vida, que a gente nunca está satisfeito. Porque a gente acha que nunca achou o propósito de vida. Quando o propósito de vida é só viver. A gente nunca está satisfeito, que eu percebi que assim... Gente, eu nunca estou satisfeita com absolutamente nada. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu cheguei uma vez pra minha mãe e falei assim: nossa, eu sou triste, eu sou uma pessoa triste, eu estou 100% do tempo triste. E aí, com o tempo, existe um estalo na nossa mente que a gente percebe que, assim, onde essa insatisfação tá me levando? Será que eu tô realmente, tipo assim, insatisfeita? E eu nem digo de estar buscando outras coisas, que a gente nem vai entrar na questão de meritocracia, de que é só correr atrás para ser feliz, que, né, a realidade não é assim. Mas eu percebi que o correr atrás é correr atrás dentro das minhas limitações, sabe? Correr atrás dentro do que eu posso financeiramente, dentro do que eu acredito. E aí, a partir disso, você começa a criar o seu propósito de vida, que não é uma coisa específica. Ai, o meu propósito de vida é ir para as nações. Beleza, é lindo fazer missão, é lindo ir para as nações como um propósito de vida. Mas entenda que o propósito de vida não é um ponto final, é todos os dias, sabe? Eu acho que isso me destravou a mente, perceber que a minha vida já é um propósito. Sim. Eu tô com 38 anos, fui mãe muito jovem. Com 16 anos eu fui mãe e foi a melhor coisa do mundo que aconteceu na minha vida. E eu venho pensando ultimamente, eu sempre vivi dessa forma, mas eu venho ultimamente muito refletindo sobre isso. A gente passa ao longo dos anos pensando, não, mais um dia, a gente acorda e fala assim, oba, mais um dia. Não, gente, eu sempre vivo pensando assim, mais com sentimento de gratidão, não de tristeza, menos um dia. Então eu tenho que aproveitar esse dia. Então por que eu vou ficar com preocupações? Que é claro, gente, eu sou a rima de família e eu tenho as minhas preocupações que são grandiosas, mas eu fico pensando só assim, por que eu tenho que tomar a minha mente totalmente só das minhas preocupações? Eu tenho que pensar eu tenho que tomar a minha mente nas
minhas preocupações de como eu vou ser feliz naquele dia, de como eu vou estar emocionada naquele dia, porque eu sou uma pessoa emocionada demais, eu vejo Deus em todos os detalhes, eu sou chorona e é sobre isso. Eu vivo a vida como se fosse o último dia da minha vida. Eu amo as pessoas ao meu redor como se fosse o último dia da minha vida, como se elas nunca mais fossem me ver. Então eu quero estar sempre deixando para as pessoas que vão me ver naquele momento ali, alegria, presença mental, espiritual. Isso, gente, eu vivo a minha vida como se fosse o último, não como se é mais um dia, né? Uma coisa que você isso. falou legal também, que eu acho muito bom de ressaltar, que viver em paz, estar feliz, não quer dizer inibição de problemas. Os problemas vão continuar existindo. E são muitos, né? E são muitos. Percebi que, gente, não vai mudar, sabe? Eu me estressar, eu me descabelar, não vai mudar absolutamente nada. Então, vamos supor, ai, Lívia, mas como que eu vou ter paz se eu tenho um aluguel para pagar? O aluguel, ele vai continuar existindo. Nós também temos um aluguel para pagar. Se fosse um financiamento de casa, ia continuar. Vai continuar existindo. Então, se eu tenho um problema que ele pode ser resolvido, eu vou me estressar? Não. Se eu tenho um problema que não pode ser resolvido, eu vou me estressar? Não, porque nem tudo vai estar no meu controle. E até o que tiver sob o meu controle quer dizer que ele tem então quer dizer que ele tem solução. Sim. Então, para que eu vou me estressar? Então, no final das contas, a paz é alguma coisa completamente construída, gente. E é diário. São atitudes diárias que a gente toma. Sim. E sobre o ser humano, o que você tem a dizer sobre o ser humano em si? Eu encaro o ser humano como alguém que, diferente dos outros animais, a gente atribuiu coisas. A gente tem raciocínio lógico, a gente sabe fazer as coisas. Então, ao mesmo tempo, pra mim o ser humano, ele precisa lembrar de que ele é animal também. Entendi. Entende? Uhum. Essa valorização, esse instinto animal, acho que é o que tem faltado pra gente como ser humano. A gente tem esquecido disso, sabe? Sim. Viramos um bando de robô. Sim, materialistas. Um passarinho, gente, claro que ele vai ter obrigações diferentes das nossas. Mas vocês juram mesmo que o passarinho vai dormir muito preocupado que amanhã ele tem que comprar a comida dele? Ele tem que ir atrás da comida dele, não. Gente, vai estar lá, sabe? As coisas acontecem. O mundo é muito grande, né? O ser humano, ele precisa entender isso, né? Que o mundo é muito grande, que tudo ao seu redor é muito, né? Muito grande. Então, tá fácil de resolver, gente. Tá fácil de resolver. O objetivo é focar na sua felicidade. E, principalmente, saber enxergar que não tá na matéria em si. Tá tudo aqui, ó. Começa aqui, no coração, dá valor a pequenos detalhes. Entendeu? Eu sou milionária por ter pessoas ao meu redor que me amam do jeito que eu sou, que não me julgam. Isso eu aprendi do meu pai. Ver felicidade nos pequenos detalhes eu aprendi do meu pai. E a força que eu tenho, a garra que eu tenho de vencer, de manter a minha família, que é eu e meu amor, né? E outra coisa veio da minha mãe. Que você falou, tipo assim, que bom que você tem pessoas que amam você do jeito que você é. Eu acho que basta, não só isso tem que vir da gente também, sabe? Sim. Ama as pessoas que estão do seu lado do jeito que elas são. Independente do, tipo assim, essa pessoa, ela implica com isso, essa pessoa, ela é assim. Existem coisas que são daquela pessoa ali, que não estão no seu controle. Ama aquela pessoa do jeito que ela é, porque às vezes a maldade que você enxerga do mundo tá dentro do seu próprio olho, sabe? Sim. Então, talvez eu tenha enxergado o outro com... Às vezes o outro tem me enxergado com maldade, eu tenho visto o olhar do outro com maldade, porque o meu olhar tá muito sujo. Exatamente, eu ia falar sobre isso também. Porque, assim, passaram várias pessoas na minha vida, boas e ruins.
E hora nenhuma essas pessoas me apodreceram. Mas por quê? Porque vai de mim, o que tá dentro de mim. Então não é o que o outro faz comigo que vai me tornar uma pessoa ruim. Eu tenho que pegar aquilo ali e dizer, aquilo é daquela pessoa, não sou eu. A gente tem exemplos muito clássicos disso, né? Por exemplo, se eu tenho me importado muito com a minha aparência, não no sentido de, tipo, importar com a aparência não é você ser desleixada, gente, não é isso. Mas eu tenho me importado muito com a minha aparência no sentido do que os outros vão pensar. Talvez seja porque eu tenho olhado muito para a aparência dos outros, sabe? Sim. E eu tenho pontuado muito. Será que o que os outros vão pensar da roupa que eu tô vestindo? Será que a minha barriga tá aparecendo? Talvez eu tenha olhado muito pra barriga dos outros, que eu tenha achado que o olhar do outro tá na minha barriga. Entende? Não tem ninguém nem... Traçar a sua própria insignificância. Quando a gente entende que, independente do que você faça, as pessoas vão esquecer de você daqui 5 minutos que você... eu tô com um tênis rasgado. Gente, você vai passar aquilo ali, a pessoa que passou por você, ela não vai lembrar da sua existência no final da tarde. Exatamente. Lívia, se fosse pra você dar uma dica de como começar a dar valor em pequenas coisas, ou de algo, ou de alguém, de um cantor, o que seria? O que você falaria para outro ser humano para ele voltar para si e começar a observar o mundo em sua volta? Eu vou citar o meu clássico Raul Seixas. Não vale! Vou citar o clássico, gente. O Raul, ele tinha uma frase que ele fala que faça o que tu queres, há de ser tudo da lei. E basicamente, essa frase ela vai falar um pouco sobre a gente fazer o que a gente quiser, porque no final das contas a gente já está sendo subjugado pela lei dos próprios, dos outros, entende? Sim. Por exemplo, eu acredito em X coisa. Existem pessoas que têm outro tipo de religião, outro tipo de denominações que vão achar um absurdo coisas que eu faço. Então faça o que tu queres, há de ser tudo da lei, entende? Sim. Há de ser tudo do que as pessoas vão pensar, há de ser tudo que as pessoas são capazes de achar certo ou errado. E no final das contas a gente não vai estar agradando ninguém. E é sobre isso, é a gente viver da maneira que a gente quer, correr atrás da nossa felicidade, ver felicidade nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, saber que a beleza vai muito mais além da física, né? Que é a beleza interior. E é sobre isso. Eu lembrei de outra música, eu tava aqui lembrando dele, do Raul, que ele fala, aquela música Meu Amigo Pedro, que ele fala assim, toda vez que sinto um paraíso ou me queimo todo no inferno. Eu lembro de você, meu pobre amigo, que sempre usa o mesmo terno. Tipo assim, a gente tem a mania de ficar na mesmice das mesmas coisas, pensando no que os outros vão fazer, usando o mesmo terno sempre, né? Sim. Usando a mesma capa religiosa, a mesma coisa assim. E no final, a gente vai estar no mesmo lugar, sabe? Exatamente. Tem uma coisa também que é muito importante a gente ressaltar, que nós estamos vivendo sempre com pressa. Eu trabalho com agenda, então, e eu dependo da minha agenda para ela fluir, para me bancar as minhas contas. Mas eu nunca fico com pressa. Quando um cliente vira para mim e fala, nossa, aconteceu um imprevisto, não vou poder ir. Aquela falta daquele cliente, ele atrasa a minha vida financeira. Atrasa, gente, isso aí é fato. Mas pra que eu vou morrer por conta disso? Pra que vai atrasar a sua vida pessoal? Pra que vai atrasar a minha vida pessoal? Eu simplesmente pego aquele tempo ali que ele não vai, eu vou tomar um café, eu vou aproveitar, eu vou deitar na minha maca, eu vou usar meus próprios procedimentos em mim. Você tem uma dica prática pra começar a viver com menos pressa? Dica prática, tipo assim, nossa, pequenos atos. Nossa, com menos pressa? Uma coisa que vou falar, amigo. Uma coisa que eu notei há pouco tempo atrás, de que a gente é muito acelerado em coisas que não tem necessidade, mas foi porque a gente foi moldado pra viver acelerado. Sim, gente, até os vídeos ultimamente na internet são rápidos, né? A gente não aguenta. Escovar dente. Vocês já perceberam a velocidade que vocês escovam o dente?
a gente escova o dente só assim, ó. É verdade, é verdade. Como se a gente tivesse. Beleza, tem dias que a gente tá realmente atrasado. Mas tem vezes que é só, tipo, o primeiro ato do seu dia é escovar os dentes. E você faz ele extremamente rápido. Sim, é viver com leveza. Isso. Felicidade está nos pequenos detalhes que Deus nos proporciona, sempre Deus acima de tudo. E viver com muita leveza. E é sobre isso. A sociedade vai te julgar de qualquer forma, então faça o que você quiser. Desde que eu, assim, particularmente, desde que não prejudique a minha saúde. Porque por mais que eu viva como se fosse o último dia, eu quero viver muitos últimos dias. Nossa, muito bom. Gostei dessa frase. É isso, É amigos. sobre isso. Fiquem na paz de já. Beijo. Beijo.